Abra vossas Bíblias comigo, livro de Atos, capítulo de número 3. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Quero expressar minha alegria de estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, na nossa casa, para adorar o nome de Jesus primeiramente, exaltar o nome do Senhor e poder mais uma vez trazer a palavra do Senhor. Para mim é uma alegria, um privilégio muito grande, sempre que o Senhor me dá a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do Elivelton, né? Eu conheço ele como Elivelton, gente, desde sempre, né? Mas ele é Alexandre Elivelton. Elivelton, eu sabia que o nome dele era Elivelton. Eu estava, Senhor, será que eu falei o nome dele errado a vida inteira? Que Deus abençoe, irmão Elivelton. Estou muito feliz de ter você aqui conosco, a sua amada que acabou de chegar. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu conheço Elivelton Rodrigo faz anos, gente. Em Tucumã, né? Para quem não sabe, eu morei em Tucumã 8 anos. E lá eu conheci esse povo abençoado lá de Tucumã. Tá aqui também a Solange, tá ali lá atrás também. Gente, eu tô esquecendo o nome de todo mundo, a Cristiane, né? E assim, são esse povo aqui, já é de casa, é família minha, viu? Assim, o pastor Eliseu que é toda a ala de lá. Então, toda essa ala aqui, gente, são amigos meus, né? E eu estou muito feliz porque o Senhor nos reuniu de novo por um propósito, né? Arrancou de lá, trouxe para cá, cada um no seu tempo, mas nós estamos aqui juntos e poder ver o Elivelton adorou. Eu amo ver ele cantar, né? Ele cantava lá na sede e eu ficava assim encantada. Os louvores que ele canta, louvores do céu mesmo, assim. Ele canta com todo o coração e eu tenho certeza que Deus vai usar muito você aqui, tá? Pode ter certeza disso. E eu estou feliz porque nós estamos parecendo assim, um culto meio assembleiano. Não estamos hoje assim, indo avulso, né? Eu gosto dessas origens, né? É muito bom. Cantamos hino da harpa, que a gente possa resgatar algumas coisas, que isso é muito bom. Eu gosto bastante. Muito bem. Eu quero ler com vocês um texto, livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Quero que vocês acompanhem juntamente comigo, por favor. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, ao qual diariamente punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo. Diga assim: entrou. Andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficavam cheios de admiração e assombro pelo o que lhe acontecera. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigado pela sua dedicação, né, em ler a palavra junto comigo. E eu estava buscando ao Senhor para que eu pudesse ter uma palavra dentro do tema ao qual nós estamos aqui ministrando nesta campanha. E o Senhor me levou a esse texto, mas de uma forma um pouco diferente, mas não saindo aqui do propósito da nossa campanha. Então eu quero ministrar junto com vocês sobre este tema, o milagre da porta. O título que eu dei para esta pregação, para esse sermão, é o milagre da porta. E eu estava conversando com Deus, até falei com a minha nora hoje, que eu estava conversando com Deus e eu peguei alguns dos meus esboços e eu trouxe assim a minha recordação, o meu primeiro livro de esboços, né? Não livro, o meu primeiro caderno, meu primeiro caderninho de esboço. Eu tenho 3 cadernos de esboços cheios e mais os meus esboços que eu tenho aqui no meu computadorzinho, né? E eu quis resgatar o meu esboço mais velho, porque quando o Senhor me levou a esse texto, eu lembrei que eu tinha alguma coisa de muito tempo atrás sobre esse texto. E eu falei para ela assim: eu vou pegar os 3 livros e meus 3 cadernos e vou levar para o trabalho. E eu fui com esses cadernos dentro do carro e enquanto eu parava no sinal,
eu ficava procurando e eu achei a mensagem que eu queria falar e eu fui lendo. E depois eu disse para ela assim, coloca aí no carro para mim Atos capítulo 2 para me ouvir o áudio. E Atos capítulo 3 também. E eu comecei a ouvir sobre o que falava esta palavra. E eu fui resgatando algumas coisas. O Senhor foi falando tão forte comigo, que eu cheguei na minha casa e eu fui fazer esse novo sermão, baseado naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então eu quero dizer para você que o maná que Deus vai derramar aqui hoje sobre vocês é um maná fresquinho, um maná que chegou hoje do céu, tá bom? É algo do céu para nós aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Como nós sabemos, após a ressurreição de Jesus, ele vai permanecer cerca de 40 dias com os seus discípulos. E esse processo desses 40 dias, Jesus estava ensinando, estava preparando os seus discípulos para a sua missão após a sua partida dessa terra. Então foi um momento de ensinamento, um momento em que Jesus estava dando algumas instruções para os seus discípulos. E entre essas instruções, uma das mais importantes que o Senhor deixou para os seus discípulos é que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Então Jesus instruiu que antes de que eles começassem a pregar, antes que eles começassem a expandir a igreja, implantar a igreja, que eles esperassem pela promessa do Senhor, a promessa que o Senhor cumpriria na vida deles. E essa promessa era a descida do Espírito Santo. Então que eles esperassem a descida do Espírito Santo, porque era essencial que o Espírito Santo estivesse com eles. Não é que ele não estava, ele já estava, mas que ele ia a partir de agora atuar, porque agora Jesus não estaria no meio, mas agora o Espírito Santo ia fazer o seu papel de atuar através dos discípulos, para que pudesse então a igreja ser revestida do poder do Senhor, e a igreja então pudesse ser instruída, começada, né? Como foi a igreja primitiva. Então agora nesse processo de espera, eles estão confiantes na promessa e esperando aquilo que Deus havia prometido através de Jesus, que o Espírito Santo viria, desceria e ia encher todos do seu Espírito, e eles então encontrariam força, poder e autoridade para fazer a obra do Senhor após a partida do Senhor. E eles assim fizeram, eles estavam esperando. E eu achei interessante quando eu estava me lembrando acerca disso, que eu até escrevi aqui que nós não podemos realizar a obra de Deus de qualquer maneira, que nós até podemos ter inteligência, nós podemos ter sabedoria e podemos até, pastor Marcos, escrever os melhores sermões, mas se o Espírito Santo não estiver presente, a obra será incompleta, porque a obra só é completa se o Espírito Santo estiver presente. Então não importa aqui qual é nosso grau de sabedoria, de inteligência, mas sem o Espírito Santo, esquece, vai ser obra vazia, vai ser obra incompleta. Os discípulos podiam até pregar, podiam até falar sem o Espírito Santo, porque eles testemunharam sobre Jesus. Eles viram Jesus fazer muita coisa, e eles poderiam testemunhar sobre aquilo que eles viram o poder de Deus, a ressurreição de Jesus. Então eles já tinham muitas coisas nas mãos deles para que eles pudessem pregar, para que eles pudessem continuar a missão que foi dada a eles após a ida de Jesus para o céu. Porém, o que Jesus estava ensinando para eles é que eles precisariam do Espírito Santo, porque o Espírito Santo daria poder, autoridade, para que eles pudessem então pregar e milagres acontecessem. Porque se o Espírito Santo não estivesse com eles, não teria como milagres acontecer, porque é o Espírito Santo que opera o milagre através do nome de Jesus. Então agora eles estão nessa expectativa, eles estão na expectativa da descida do Espírito Santo. Isso vai acontecer em Atos capítulo 2, eles estão esperando. O texto diz que eles se reuniam em oração, no partir do pão, em comunhão uns com os outros. Eles estavam esperando, sempre na expectativa, que dia que será que vai acontecer a descida do Espírito Santo. E vai acontecer lá em Atos capítulo 2. No Atos capítulo 2 nós vamos ver a promessa de Jesus se cumprindo, que foi durante a festa de Pentecostes, como você conhece muito bem, que ocorreu 50 dias após a festa das primícias. Então, nessa ocasião, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e uma quantidade de pessoas que estavam ali reunidas em oração. E naquele momento então, se cumpre a promessa que Jesus havia dito. Então, desce o Espírito Santo sobre o povo é cheio da graça do Espírito Santo, começam a falar em novas línguas, e ali eles vão ser selados pelo Espírito Santo de Deus, e a partir daquele momento eles estão prontos, eles estão preparados para cumprir a missão ao qual Jesus deu aos seus discípulos. Então agora essa promessa
promessa se cumpre, o Espírito Santo desce sobre os discípulos reunidos, enche de poder, faz eles falarem novas línguas, e esse evento ele vai marcar para sempre, a vida dos discípulos, o início da igreja cristã. E a partir desse momento que os discípulos agora começam a pregar com ousadia e realizar milagres extraordinários pela manifestação do poder de Deus. E esses milagres eram para impactar vidas e transformar vidas através da pregação do Evangelho. Então observe que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental para que nós tenhamos milagres acontecendo na nossa vida, para que portas se abram na nossa vida. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo nos acompanha, né, até o dia de hoje. Já aconteceu tanto tempo lá atrás e ainda hoje ele continua se manifestando, batizando com o Espírito Santo, dando novas línguas e fazendo o seu povo ser cheio do poder de Deus. Nós precisamos deste poder e dessa manifestação do Espírito Santo para que nós possamos fazer a obra de Deus com autoridade. E foi essa autoridade que Deus deu aos discípulos. Então, após isso, após serem cheios do Espírito Santo, os discípulos agora estão prontos, com autoridade. Os discípulos agora eles começam a sair pelas ruas, pelas cidades, começam a pregar, começam a falar de Jesus e curar pessoas. Assim como Jesus fazia, eles agora também estão fazendo, eles estão curando no nome de Jesus, porque havia uma autoridade de Deus sobre eles, através do Espírito Santo que estavam agora atuante no ministério dos discípulos. Pois bem, o texto que nós diz vai nos contar sobre dois discípulos especiais que foram Pedro e João. E eu queria falar um pouco desses dois porque eu acho uma junção espetacular. Quando você olha para a vida de Pedro, você vai ver que Pedro era um pouco sanguíneo. Não era assim? Pedro era falador. Se precisasse enfrentar uma briga, ele enfrentava. Pedro era aquele que estava pronto para qualquer coisa que tivesse na frente dele. Então ele era meio sanguíneo, o temperamento dele. Aí vem João, que é o contrário de Pedro, né? O caráter de João era tranquilo, amoroso, alguém pacífico. Até coloquei aqui algumas características dos dois. Pedro era mais impulsivo, fervoroso, falante, provavelmente com um temperamento sanguíneo. Enquanto João era mais pacífico, amoroso, contemplativo, conhecido como apóstolo do amor. Olha que diferença desses dois. E eu fiquei questionando e dizendo, Espírito Santo, como que funcionava essa dupla? Um sanguíneo, aquele dentro do temperamento explosivo, e o outro tranquilo. Como é que essa dupla funcionava, Senhor? Como é que fez dar certo ali na Porta Formosa, essa dupla ali operar um dos maiores milagres contados na história? Como que isso funciona? Aí Deus falou comigo da seguinte forma: Deus frequentemente une pessoas de perfis diferentes para cumprir os seus propósitos. Ah, você entendeu? Deus une pessoas com perfis diferentes, temperamentos diferentes para cumprir o seu propósito. Aí você olha para o seu lado e fala para o irmão assim, irmão, nós vamos ser uma dupla dinâmica, viu? Não importa se nós somos diferentes. Olha aqui o pastor Marcos e o pastor Wesberley. Totalmente diferente, né? O Wesberley vai explodir de qualquer hora. Só olha pregando, vai explodir, né? Ele prega assim, que grita. Aí você olha o pastor Marcos pregando, é tranquilo. O temperamento do pastor Marcos é mais calmo, mais pacífico, aquela coisa e tal. Mas dá uma dupla dinâmica, gente. É uma união perfeita. Porque Deus vai te dar equilíbrio, né? Deus pega o temperamento de um temperamento do outro para trazer equilíbrio à obra de Deus. Uns são mais sanguíneos porque é necessário ter na obra aqueles que botam negócio para correr, para funcionar, que para gritar, para chamar o povo, que parece que está dormindo. E outros precisam ser passivos para dizer, pô, calma um pouquinho, meu filho, vamos, né? Não é tanto assim, freia um pouco, vamos ter equilíbrio, vamos ter ordem. Então, faz isso, Deus une pessoas de perfis diferentes para que os propósitos deles se cumprem. Então, não se preocupa da sua dupla dinâmica ser diferente de você, chega num casamento, seja onde for, que a sua dupla dinâmica que Jesus te deu vai dar certo. Deus vai fazer essa junção ser perfeita para a glória dele, ele vai usar vocês com poder e autoridade no nome de Jesus. Então vamos lá, que apesar das diferenças dos dois, Pedro e João tinham algo em comum. Havia algo essencial em comum entre eles. O que era isso? A fé profunda em Jesus Cristo. Apesar dos dois ser diferentes, eles tinham algo em comum e era o principal: a fé profunda em Jesus.
Se observa que o que importa é vocês terem a mesma fé, seguir ao mesmo Deus, que Deus vai trabalhar de forma conjunta para que a obra dele seja abençoada através da sua vida e através dessa dupla que Deus colocou em você, junto com você. Muito bem, então agora o Senhor nos mostra que esses dois, de forma equilibrada, vão ser usados por Deus de forma extraordinária. E isso vai acontecer no capítulo 3, que foi o texto que nós acabamos de ler. No capítulo 3, o texto diz que era a hora da oração, né? Os discípulos, incluindo agora Pedro e João, especificamente os dois, eles mantinham um hábito de oração e comunhão, seguindo o exemplo de Jesus e aquilo que Jesus havia deixado como instrução para os dois. Então eles tinham o costume de ir ao templo para orar, e especialmente a hora nona, que era cerca de 3 horas da tarde. E eles oravam, e não era só eles, isso era um costume dos judeus. Eles tinham o costume de subir ao templo a hora nona para orar, para falar com Deus. Só que naquele dia, os dois não imaginavam que eles não iam apenas para uma oração comum. Eles não esperavam que eles iam para aquele culto simplesmente para orar, para buscar a presença de Deus. Deus tinha preparado algo muito melhor para o ministério dos dois. Deus agora dava a oportunidade de ver a manifestação do Espírito Santo através da vida deles. Algo que eles não estavam esperando naquele momento. E eles não estavam esperando naquele momento que o Senhor os usaria. Eles estavam simplesmente indo para a oração. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que esses dois eram pessoas preparadas. Estavam sempre na oração. Não era a primeira vez que eles estavam indo. Então isso me indica que eram pessoas que viviam em comunhão com Deus e que procuravam buscar a presença de Deus. Então, quando Deus determinou que era a hora deles serem usados, que Deus precisava que eles sejam usados, eles estavam prontos. Eles estavam preparados. E sabe o que Deus está falando para nós? Deus vai te usar no momento em que você menos espera. É no momento que você menos espera, no seu trabalho, é você dirigindo, é você em um mercado, é você em algum lugar que você está. Deus vai precisar te usar lá naquele momento, porque pessoas vão estar gritando por socorro. E Deus vai precisar te usar. Então, Deus está dizendo para nós, seja como Pedro e João, estejam prontos. Estejam sempre na oração, sempre buscando a presença de Deus. Porque quando chegar a hora de Deus te usar, você não vai falar assim, não dou conta, não consigo. Não, você vai ser como Pedro e João, levanta e entra para dentro do templo e vamos adorar Jesus, porque a partir de hoje a sua vida vai mudar. Porque a autoridade de Deus vai estar sobre você. E essa autoridade está sobre você quando você ativa o Espírito Santo que habita dentro de você. E você ativa ele com oração. Então aqui eles estavam prontos para ser usados. Não precisou esperar. Eles não precisou jejuar, fazer uma campanha antes, não. Eles já estavam de campanha em campanha, sempre prontos, preparados para serem usados por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ele não quer usar só a irmã Maiara, não quer usar só os pastores que aqui estão. Deus quer usar cada um de nós. Cada um de nós fomos chamados com autoridade para sermos instrumentos, vasos poderosos nas mãos de Deus. E Deus está dizendo para nós, você que quer ser usado, esteja pronto, preparado, porque o Senhor vai te dar ferramenta, autoridade, unção, para você, aonde você estiver, no teu trabalho, na tua escola, por onde você andar, o Senhor vai te usar para curar vidas, para salvar vidas, para libertar vidas, para levantar coxos, para levantar pecadores e trazer para dentro da porta, porque o Senhor está dizendo, é hora de sair da porta e entrar dentro, porque enquanto você está focado na porta, você não está usufruindo dentro da porta. Aleluia. Então agora a dupla dinâmica, Pedro e João chegam diante do templo, na porta formosa. Eles estavam caminho, né, do templo e tem que passar pela porta formosa, a porta que ele escolheu para entrar. E eu escrevi um pouco sobre essa porta. Quero falar com vocês um pouco sobre ela. A porta era uma das entradas mais importantes e belas do templo de Jerusalém, feita de bronze de Corinto. Destacava-se pela grandiosidade, por sua localização central, que tornava um ponto de grande movimentação. Tem alguns que chamam de
Golden Gate, né? Que é a porta de ouro, a porta de prata, ouro com prata. Mas essa porta era uma porta que chamava muita atenção, que era uma porta muito bonita. Ela tinha cerca de 23 metros de comprimento, para você ter uma noção. Segundo alguns historiadores, era uma porta muito grande. As pessoas ficavam, uau, que porta linda. Então todo mundo queria ficar perto da porta. Todo mundo queria ficar olhando para a porta. Todo mundo queria conversar na porta. Todo mundo queria estar na porta. E quem gostava de ficar na porta também eram os coxos, os cegos, pessoas que ficavam pedindo esmolas. Eles ficavam na Porta Formosa porque era um ponto de estratégia. Ali vão entrar pessoas para dentro que vão buscar a Deus, pessoas generosas, então vão ficar aqui na porta, porque certamente nós vamos receber esmola. Certamente nós seremos abençoados. Então era um local de movimentação das pessoas, também era um local onde os coxos e pessoas doentes ficavam ali para receber esmola, com a expectativa que aqueles que iam entrar para dentro são pessoas totalmente generosas, iam dar uma oferta, uma esmola ou algo para que eles pudessem sobreviver. Então isso acontecia ali na Porta Formosa. E diz também um pouco mais sobre a Porta Formosa, que ela era situada entre o Pátio dos Gentios e o Pátio das Mulheres. A porta era um local estratégico de beleza externa, que atraía olhares. Mas o milagre que ia acontecer naquela porta ia revelar algo muito mais profundo e poderoso. Então observe que o povo estava focado na porta. O povo estava admirado com a porta, porque a porta era linda demais, mas estava esquecendo que dentro da porta tinha algo muito mais importante e profundo que eles precisavam conhecer e saber. Então o que o texto está me dizendo é que havia nessa porta um coxo. E esse coxo, ele era coxo desde a sua nascença, ou seja, os seus 40 anos de idade, esse coxo ficava assentado na Porta Formosa para receber esmola. Alguém pegava ele no colo, levava e colocava ele lá. Ele era carregado, porque ele não conseguia andar só, ele era coxo. Então alguém pegava o coxo, colocava na porta, ele passava o dia ali naquela porta pedindo esmola, sentado na Porta Formosa. Todos os dias alguém levava para pedir esmola. E sabe o que esse coxo representa? Esse coxo ilustra o pecador. Você sabia que o coxo ele tem essa ilustração do pecador? Escute, ele nasceu coxo, nós nascemos pecadores. Ele não podia andar, nenhum pecador consegue caminhar de forma que agrada a Deus. Ele estava do lado de fora da porta. Os pecadores também ficam do lado de fora, longe da presença de Jesus. Ele vivia pedindo esmola. O pecador também são pedintes de esmola em busca de satisfação. Então, se você observar, o pecador aqui pode ser ilustrado por esse coxo. Essa é a vontade do adversário. O inimigo quer que o pecador viva na miséria. Ele quer que o pecador vive pedindo esmola. Ele quer que o pecador fique preso na porta, sem jamais experimentar o que está dentro dela. E quando nós estamos do lado de fora da porta, dependendo dos outros nos carregar, isso nos faz sentir incapazes de sermos quem nós nascemos para ser. E observe que a beleza, ela é superficial, mas há algo transformador que só nós podemos encontrar quando nós entramos para dentro da porta. Concluindo a minha mensagem, Pedro agora, quando ele chega, ele fixa os olhos naquele coxo. Ele olha para o coxo olha para ele e o coxo estava esperando isso. O coxo estava esperando uma esmola, ele estava acostumado com aquilo. A vida toda ele ficou sentado naquela porta recebendo esmola. Então quando ele olha, e Pedro fala para ele assim, olha para mim, fixe seus olhos em mim. E quando ele olha, ele pensa, vou receber alguma coisa, né? Vou receber uma esmola. Aí Pedro dá uma resposta e diz o quê? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Observe que ele não estava esperando isso, porque aquele coxo estava acostumado em receber esmolas na Porta Formosa todos os dias da sua vida. O que isso implica para nós é o quê?
que nós estamos acostumados a ficar sentados na porta. Nós estamos acostumados a ficar encantados pela porta. Nós não estamos recebendo bênção porque não queremos entrar para dentro. Tá bom demais ficar na porta. Os nossos olhos estão fixos naquilo que é superficial. Mas o Senhor está dizendo para nós que nós devemos tirar o olho da porta e começar a olhar para Jesus, porque Ele tem muito mais para você do que você ficar sentado na beira da porta, recebendo apenas esmola. Ele não quer te dar esmola, não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para você entrar para dentro, e lá dentro você vai viver o extraordinário que Deus preparou para a sua vida. Aleluia! Pedro não vai dar àquele homem apenas uma cura física. Ele vai dar muito mais do que precisava. Ele vai dar uma cura na sua alma. Pedro está trazendo para ele salvação. Você vai na porta para buscar alguma coisa que para você é importante demais. Deus está dizendo que o que Ele tem para te dar é muito maior do que você espera. Ele não tem só uma cura física, Ele tem salvação, Ele tem libertação, Ele tem milagres, Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O coxo acostumado. O coxo estava acostumado todos os dias a receber a mesma coisa. E eu escrevi aqui algo que o Espírito Santo me disse. Há pessoas que, como o coxo, estão encantadas com a beleza da porta, mas não permite experimentar o que está dentro da porta. Muitas vezes ficamos presos àquilo que é superficial, mendigando as pequenas bênçãos e acostumando-se com as migalhas. E jamais vamos experimentar o verdadeiro poder de Deus. Para você tá bom demais do jeito que tá. Todo dia eu estou ganhando uma moedinha, todo dia alguém me carrega e me traz para a porta, todo dia eu vou para casa com pelo menos 3 moedinhas, todo dia está acontecendo isso. Tá bom, tá perfeito. Não preciso mais do que isso. Afinal, eu sou um coxo. Afinal, eu sou alguém que ninguém me valoriza, eu sou alguém que ninguém me vê, eu sou alguém que sou desprezado pela sociedade, eu sou alguém que sou considerado imundo, eu sou alguém que a religiosidade me despreza. Eu vou ficar aqui do jeito que está. Era assim que talvez aquele coxo pensava, tá bom demais, pelo menos eu estou tendo um dinheirinho para me comer uma comidinha todo dia. Mas ele não sabia que o Jesus que eu e você servimos, ele tem muito mais do que uma moedinha para te entregar. O que ele não sabia é que quando ele estava naquela porta, naquele dia, ele ia ter um encontro com aqueles 2 homens, aquelas 2 duplas, aquela dupla dinâmica, na verdade, que mudaria todo o percurso da história da vida daquele coxo. Porque o que Jesus tem para você, não é que você vai ficar nessa vida toda sentado na beira dessa porta, não. O Jesus que nós servimos, ele é poderoso e grandioso, e ele está dizendo para você que nessa campanha você precisa entrar para dentro da porta. Você quer porta aberta, mas quer ficar sentado na porta. Você quer porta aberta, mas está bom demais admirando a porta que é linda e maravilhosa. E Jesus está dizendo, não, você vai entrar para dentro, vai adorar, vai viver milagres, vai me conhecer mais profundamente, porque é hora de você viver coisas maiores e extraordinárias na sua vida. Aleluia! Tem pessoas que acostumam ficar todos os dias lamentando as suas dores, mendigando as migalhas que caem para eles. Mas quando os olhos ainda estiver fixos na porta, você vai ficar coxo. Pedro e João estavam lá, e ele estava lá na porta. Todo dia olhava para a porta, esperava alguém chegar, admirado, deve conversar com o outro. Olha que porta bonita, que porta maravilhosa, que porta chique. E ficaram admirados com a porta. E lá estava Pedro e João, os homens de Deus, representando Jesus Cristo na terra. E ele estava preocupado com a porta, ele estava preocupado com a esmola. E os homens de Deus lá. Aí agora Pedro olha para ele e fala assim: coxo, olha para mim, fixa os seus olhos em mim, porque o que eu vou te dar agora, presta atenção, eu não vou te dar uma esmola, eu vou te dar algo que você nunca recebeu, olha para mim. É Pedro dizendo para ele: tira a sua atenção da porta e da esmola e olha para Jesus. Tira a sua atenção daquilo que nunca deu certo até hoje e olha para Jesus, olha para mim, porque eu estou aqui para fazer você
ver milagres e andar e entrar para dentro da porta. A nossa dificuldade é que nós queremos ficar acomodados do jeito que nós estamos e não queremos aprofundar e mergulhar para viver coisas maiores, extraordinárias. Porque isso tem que mexer com você, mexe com o teu caráter, mexe com você que está acostumado a ficar quietinho, que não quer se movimentar. Porque para receber coisas maiores de Deus, você tem que se movimentar. Você vai ter que orar mais, vai ter que buscar mais, vai ter que frequentar mais os cultos. E a gente prefere deixar do jeito que está. Mas se você veio nessa campanha para mudar verdadeiramente algo que precisa ser aberto na sua vida, eu te convido a começar a chacoalhar certas coisas dentro de você, a começar a movimentar espiritual para você começar dentro dessa dentro é algo que a sua vida. Dentro da porta é muito melhor, é algo mais profundo do que você está vendo pelo exterior. O que está dentro da porta é o que realmente vai mudar a história da sua vida. Não fica admirado só com o que você está vendo. Queira entrar. Eu conheço Jesus, que lindo que Ele é. Ele é lindo, Ele é perfeito. Mas entra lá dentro. Conheça mais sobre Ele. Entra dentro dessa porta que está aberta aqui para você hoje. Eu sei que você veio para receber algo de Deus e Deus vai te entregar. Mas a minha oração e a minha pregação para você nesta noite é que o Espírito Santo falou comigo. Entra na porta para conhecer verdadeiramente quem Ele é. Entra na porta que Ele vai te revelar a honra que Ele tem para a sua vida. Enquanto o coxo estava na porta era desonra, era vergonha. Enquanto o coxo estava na porta, todo mundo passava, não dava atenção para ele. Até o dia que chegou os homens de Deus e olhou para ele e disse: olha para mim, porque a partir de hoje acabou. A partir de hoje você vai levantar, vai ficar de pé e não vai vir mais para ficar na porta não. Você vai agora para dentro. Você vai entrar conosco, vai adorar conosco. E pegou na mão dele e ele saiu para dentro do templo, glorificando, dançando, exaltando e dizendo: o Senhor me curou. E observe que eles ficaram admirados com Pedro e João. E começavam a questionar: como que esses homens fizeram isso? Que homens poderosos. E agora Pedro começa a pregar: não sou eu. É o poder de Jesus Cristo, aquele que você crucificou. Você lembra que você crucificou? Ele ressuscitou, sua testemunha. E é o poder dele que fez essas coisas. Tudo que Deus fizer na tua vida é para a glória e louvor do nome dele. Venha para frente e vamos todos orar juntos no nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Convido toda a igreja à frente para nós orarmos. É o primeiro dia da sua campanha, querido. Venha com fé, com coragem. Um ato de fé. Isso aqui é um ato de... Talvez você possa... Por que eu tenho que escrever se Jesus sabe? Por que eu tenho que escrever se Jesus sabe o que eu preciso? Porque é um ato de fé. É um ato de fé. Você vai escrever o que você precisa. É claro que Jesus já sabe tudo que você precisa, mesmo antes de você chegar aqui. Ele já sabia. Mas Ele quer que você tenha fé, que você se movimente, que você faça alguma coisa para movimentar o céu, para olhar para você. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa campanha. Nós estamos em campanha, movimentando o céu ao nosso favor, para que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia e atenda o nosso clamor e a nossa oração. Então você vai pegar o teu papel. Você já escreveu o seu pedido? Alguém quer escrever o pedido antes da oração que ainda não escreveu? Eu vou te dar um minutinho. Isso. Pode vir. Tem outro microfone, Erivelto? Pega aqui. Oxe, que essa voz era que eu tô aqui rouca? Ah, Jesus. O Elivelto quer cantar comigo. Vai dar certo, irmãos? Aleluia. Todo mundo pegou seu pedido? Isso. Como um ato de fé, agora levanta o seu pedido assim, o mais alto que você puder. Isso, coloca lá em cima. Como um ato de fé. Ninguém precisa ver o seu pedido porque Jesus viu. Deixa eu te contar uma história rápida. Uma história rápida. Um dia eu fiz uma carta para Deus. Eu fui incentivada a fazer esta carta depois de um culto que eu participei. E o pastor disse assim, todo mundo chega em casa, faz a sua carta para Deus, escreve para Deus, isso é terapêutico. Eu, como sou uma terapeuta, posso falar sobre isso. Nós temos a terapia da escrita. Então, quando você está estressado, quando você chega em casa bem estressada, bem nervosa, pega uma caneta e escreve. Tudo. Então, ele vai trazer um alívio para sua alma. E, da mesma forma, a gente foi incentivado. Escreve uma carta para Deus. E eu escrevi essa carta para Deus. E depois conversei com Deus também dentro do carro, sozinha, dirigindo. Aqui nos Estados Unidos, antes de eu voltar para o Brasil. E eu escrevi essa carta para Deus. E fui no carro, dirigindo. E eu comecei a compor hinos, eu tinha meus 18 anos. Eu compunha vários hinos. Depois que eu parei. E eu estava indo para este culto, conversando com Deus e orando. E quando eu cheguei no culto, o Senhor usou aquele pastor que estava pregando aqui mesmo nos Estados Unidos. E disse assim, eu vi tudo que você escreveu na carta. A cada palavra que você colocou, e foi escrevendo a carta. E foi falando tudo que eu escrevi na carta. E ele dizia assim, outra coisa. Ninguém sabia que eu compunha, pastor. Eu compunha sozinho, secreto. Ninguém, nem minha mãe, nem ninguém. Ele disse assim, e aqueles 40 hinos que você escreveu, não me lembro se era 40, ele falou uma certa quantidade. Foi eu que te dei. E você vai gravar, todos eles. Ninguém sabia que eu escrevia aqueles hinos. E eu escrevi, eu gravei, né? Eu tenho 4 CD gravados. Todos eu gravei, quase todos, os meus hinos. Então eu estou testemunhando aqui rápido para você entender que às vezes você pega um papel e fala assim, isso é bobeira. Não é bobeira, gente. Deus está vendo. É um ato de fé. O que está escrito aí, Deus sabe o que você colocou. Eu preciso disso, Senhor. E Ele vai te atender. Ele vai ouvir o seu clamor. Não faça de qualquer jeito, faça com fé. A campanha é ato de fé. Tá certo? Então agora nós vamos orar com fé. Colocar o seu pedido na presença do Senhor. Nós vamos cantar. Enquanto nós estiver cantando, você vai orar pelo seu pedido. Fala, Senhor, eu estou apresentando o meu pedido. O Senhor sabe que eu preciso disso, está aqui escrito. Eu preciso, eu creio, e comece a adorar o Senhor. Porque enquanto a gente estiver cantando, o Senhor pode ainda hoje responder a sua oração. Aí, pode soltar o playback do irmão. Pai, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome por mais uma vez estarmos na sua presença. Aqui está, meu Deus querido, o teu povo com um ato de fé, que vieram aqui na frente e escreveram os seus pedidos de oração, Pai. Há tantos pedidos, Senhor, que foram colocados aqui. Ó Deus, quantas coisas estão sendo agora, meu Deus, apresentadas diante do Senhor. E eu creio, meu Deus, que o Senhor trará respostas, como o Senhor trouxe respostas, meu Deus querido, a Zacarias, quando ele entrou no templo para queimar o incenso. E o Senhor disse, Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E o Senhor, meu Deus, entregou o milagre para Zacarias e Isabel e entregou João. Eu creio, Senhor, que nesta oração
de agora, o Senhor está anotando no seu caderno celestial a cada pedido, Senhor. A cada pedido que está sendo feito aqui, Pai. Estenda as tuas mãos, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e começa a liberar milagres, Pai. Começa a abrir porta onde não tem porta. E começa agora a tocar, Senhor. Tocar, Senhor. Tocar com teu Espírito Santo. Em cada vida, Senhor, que está aqui. Oh, glória! Nós cremos no milagre, Pai. Ganha a luta sem lutar. Nós cremos que o Senhor ainda opera nessa terra, Pai. Milagres extraordinários. Cante. Jeová, Deus que fica a vitória. Jeová, Deus e glória. Jeová, Ele vai mudar a sua história. Só quem crê, levanta as mãos e começa a adorar o Senhor Jesus. Adore Ele. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. e se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve. Sempre reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o sol. O seu Deus é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Adora o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Pai, nós entregamos esse primeiro dia nas tuas mãos, Pai. Oh, Senhor, abre portas para o teu povo, aleluia. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Aleluia! Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o seu inimigo. Cante bem forte, todo mundo. Jeová, Jeová, um Deus de vida e de vitória. Jeová, um Deus de paz, um Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a sua história. Hoje aqui, só quem crê, levanta as mãos para adorar. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Sem Reunião de fé, pega a nuvem sem Deus. derrama o sol. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno. Ele sempre resolve, sempre reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o sol. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. O Deus dos deuses, Senhor dos senhores, está aqui. Aleluia, Ele está aqui entregando milagres para cada um de nós. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Você diz assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha bênção. Eu recebo a minha vitória no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.